Então nós temos fundo perdido e médias já formando a primeira trincheira de resistência do nosso principal índice. Bom, Berger, pode continuar subindo? Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso comentário dessa sexta-feira. E antes de mais nada, queria agradecer ao pessoal que tem comentado bastante aqui nos nossos vídeos e vários de vocês colocando opiniões bastante consistentes dentro daquela ideia que eu sempre peço para vocês aqui para colocar opinião, o que vocês estão achando do contexto, para onde vocês estão enxergando que caminha nosso índice, nossa bolsa. E na ideia aquela de qualificar o debate, né? Basicamente, até contrapondo alguma opinião, a gente aqui não é o Deus da verdade, a gente não tem todas as respostas, a gente tem palpites, e eventualmente nossos palpites podem não estar em acordo com o que você pensa, né? E aí não tem nada contra você colocar isso e ajudar a que a gente tenha uma outra visão dos fatos. Então, mais uma vez, muito obrigado. Isso aqui ajuda a qualificar demais aqui o nível de qualidade que a gente busca no nosso canal. Pois muito bem, estamos tendo uma semana de recuperação no nosso principal índice depois de termos testado nova mínima novamente. Eu já vou mostrar o gráfico para vocês aqui, onde veremos que tínhamos aquele pivô de baixa projetado no gráfico diário. Esse pivô foi atingido, foi testado, e a partir de um determinado momento da semana, buscamos uma recuperação bastante expressiva. Essas recuperações, quando elas acontecem dentro da próxima semana, elas acabam tendo que ter uma necessidade de reação muito rápida por parte do investidor. O investidor nem sempre tem aquela velocidade de olhar a oportunidade, entender que está no movimento de reversão e agir em cima disso, né? Então, são poucos que conseguem ter essa habilidade, muitas vezes capturar essas oportunidades que o mercado acaba nos mostrando. E o principal guidance dessa semana, no Brasil especificamente, veio do Congresso, onde o Guedes conseguiu aprovar as principais pautas em relação à PEC do teto, principalmente em relação à proposta do auxílio emergencial de R$250, pago em 4 parcelas a partir de março. Existia um temor que fosse ultrapassado esse limite e voltássemos a ter novamente a questão fiscal. Por lado dos bancos, né, houve uma notícia bastante ruim por parte do presidente Bolsonaro, que lançou a proposta de aumentar a tributação em relação aos bancos para compensar a renúncia fiscal para o óleo diesel, para favorecer a questão dos caminhoneiros. Então tira daqui, bota dali, faz toda essa ginástica orçamentária. Mas depois, em declarações do próprio Guedes, afirmando que isso tudo era temporário, o mercado se acalmou, estava penalizando os bancos pra caramba, e no final das contas acabou sendo uma bela oportunidade para quem queria comprar Bradesco, Itaú, Santander, é bem mais barato do que estava, e o mercado deu essa oportunidade dentro da própria semana. Então, esse no Brasil talvez tenha sido o vetor mais forte, e lá de fora não mudou muito o quadro, principalmente ligado ao que nós já sabíamos da semana passada, com auxílio emergencial, não, com aprovação do estímulo de 1 trilhão e 900 bilhões. O mercado espera uma aceleração econômica, possível inflação, e os treasuries representaram isso lá na frente. Também vamos mostrar o gráfico da Nasdaq, Dow Jones e S&P, onde a gente pode notar que Nasdaq sentiu um pouquinho mais. Também comentei disso semana passada em relação à questão da perpetuidade da dívida, né? Quando você traz para valor presente, geralmente essas techs, ou as big techs, têm nível de endividamento muito mais alto e acabam sendo penalizadas, ao menos no curto prazo. E quem sabe também, falando de mercado americano, não tenha também surgido oportunidades de belas entradas. Deixa eu colocar o gráfico aqui, já dar uma geral em relação à visão do que está acontecendo no mercado. Então, estávamos já com a terciária de baixa, conforme semana passada eu mostrei para vocês, com topos e fundos descendentes, as médias tinham virado no sentido da queda, e clara sinalização dada pelo pivô de baixa, de que poderíamos testar a região aqui dos 107.700, 108 mil pontos, que foi exatamente onde o índice foi, inclusive durante 2 dias em sequência. Aqui nós tivemos uma pressão vendedora muito forte, houve a recuperação,
No outro dia tivemos um intraday muito forte também, não chegou a fazer nova mínima, mas muito próximo, exatamente naquela mesma região de suporte dos praticamente 108 mil pontos, para daí iniciar um movimento de recuperação muito intenso. E aqui a gente já vai ver algumas coisas virando no sentido de compra. O high-low vira compra nos últimos 2 pregões, a média de 9 vira novamente para cima, e a média de 21, que estava cruzando para baixo de 55, volta a ameaçar cruzar para cima. E aqui o que nós temos de referência para nos guiar na próxima semana? Vou primeiro fazer uma avaliação do que eu vejo aqui no gráfico diário, depois eu faço a mesma avaliação no gráfico semanal, que a gente pode ter algumas leituras um pouco diferentes. Primeira zona de resistência muito clara. Quando temos um pivô, temos o fundo perdido como uma resistência. Coincidência, média de 21, média de 55, no mesmo patamar. Então nós temos fundo perdido e médias já formando a primeira trincheira de resistência do nosso principal índice. Bomberger, pode continuar subindo? Pode. Como vocês conseguem visualizar, estamos dentro de um canal de baixa. Se estendermos esse canal de baixa um pouquinho mais aqui, ó, vamos tentar fazer um desenho dele e imaginarmos alguma movimentação na próxima semana. Deixa eu fazer um desenho gráfico aqui para vocês também, porque não poderíamos fazer um zigue-zague, pois renda variável varia, né? Então pode subir, pode descer e vir testar novamente a região do topo do canal de baixa. E essa região dos 117 mil pontos também poderia ser claramente testada ainda dentro de uma tendência de baixa. Mas você não está otimista? Não, porque por enquanto os sinais, ao menos de curto prazo, ainda não são muito claros. E eu gostaria de mostrar um gráfico para vocês aqui, que é bem importante. Eu recebi da Economática essa semana. Isso aqui é o gráfico dos contratos abertos de BTC. E eu queria chamar a atenção de vocês em algumas coisas aqui. Reparem que lá no auge da pandemia, nós tínhamos um nível de venda descoberta. Março de 2020. Olha só o que aconteceu com os contratos. Eles foram lá em cima, eles foram subindo na virada do ano, né? Já dava uma sinalização de que poderíamos ter uma pequena correção. Os contratos estavam em níveis muito altos em relação à média histórica. Esse gráfico ele começa lá em maio de 14 e vai subindo. Depois o mercado recupera-se, como vocês podem verificar aqui. E olha o que acontece com os números, eles caem. Mas olha agora o que está acontecendo com os contratos à descoberta. Nunca tivemos tanta venda à descoberta de ações. Então é um sinal de atenção. Quando a gente olha e a gente volta aqui para o gráfico Ibovespa com a terciária de baixa, fica aquela pergunta que não quer calar, né? Será que fez fundo e retoma o movimento de alta, ou será que foi uma pequena trégua para criar mais fôlego e para enfiar mais venda em cima da gente? Né? Então, no mínimo, tem que acender uma luz amarela, né? A gente tem que acender uma luz amarela, olhar para a tendência, ficar de olho nos indicadores, e apenas o primeiro sinal de que possa ter sido fundo é quando a gente quebra o ciclo de topos e fundos descendentes. O que seria e como seria isso? Numa possível retomada da baixa, a gente não perde os 108 mil pontos, e quando retoma a alta, a gente passa dos 117 mil pontos novamente. Então a gente volta a ter um ciclo de topos e fundos ascendentes, e aí fica claro que os 107 mil pontos, ou 108 mil, foram fundo desse movimento. Por enquanto ainda não podemos afirmar, e esses pequenos sinais, semana passada eu mostrei como é que está a saída de estrangeiro, o saldo final de fevereiro chegou muito próximo de 7 bilhões, o estrangeiro continuou tirando o dinheiro do nosso mercado. A gente olha para os contratos de BTC, estão em níveis históricos de venda descoberta, então no mínimo tem que acender uma luz, né? Tem que acender uma luz, e talvez a gente não tenha um vigor de uma retomada tão alta, ao menos nesse momento, e talvez estejamos diante somente de uma trégua para continuar corrigindo. E quando a gente vai dar uma verificada o que está acontecendo nos mercados lá fora, então a gente olha para a Nasdaq, dentro daquela ideia que eu falei
do rotation, né? Nasdaq montou pivô de baixa, mas olha só o que aconteceu com o Dow Jones. Dow Jones já está um pouco mais estável, inclusive uma recuperação já muito próxima do topo. Isso aqui fica muito claro, né? O pessoal vende, ganha muito dinheiro nas techs, faz caixa e volta para a economia mais tradicional, aquela do tijolo, né? Economia que não depende tanto de grau de endividamento futuro. Quando a gente olha para o Eurostock, que é a média das bolsas lá na Europa, a gente também vê uma certa estabilidade. Então, a gente não vê muita diferença. E o VIX, apesar de não estar nos níveis mínimos, ele deu uma bela aliviada, como vocês podem ver aqui, e voltou aqui para o patamar dos 25 pontos. O ideal seria que trabalhasse abaixo dos 20, mas ele ainda está em níveis que eu considero bastante confortável. Então, quando eu olho para o cenário externo neste momento específico, eu vejo até um certo ponto de neutralidade. Basicamente, essa semana passada teve uma influência bastante forte em função dos treasuries. Agora o mercado já precifica isso, já começa a fazer uma releitura, e nesse momento acabamos tendo uma leitura mais neutra, que o que pegou mesmo foi eventos locais, né? Então, nós tivemos movimentos positivos para a nossa bolsa que proporcionaram essa belíssima recuperação e esse oxigênio. Então, mais uma vez, queria chamar a atenção, bastante cuidado em relação à zona da linha de tendência de baixa, né, lá nos 117 mil pontos, que talvez tenhamos uma pressão vendedora e temos que esperar a retomada, ou seja, a mudança do ciclo de fundos descendentes e topos descendentes para fundos ascendentes e topos ascendentes para retomar o movimento de alta no nosso mercado. Espero que tenham gostado. Mais uma vez, comenta aí embaixo, dá a sua opinião, o que vocês acham. Dão um like, podem compartilhar, assinem nosso canal, assinem o Telegram, que vocês serão notificados sempre qualquer novidade nossa de conteúdo. E espero vê-los no nosso próximo vídeo. Até lá!